Bom, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, sou professor de Física da Coordenação de Ciências. Sejam bem-vindos ao projeto Terça Astronômica, né? Nesse projeto a gente tenta trazer sempre, uma vez por mês, numa terça de preferência, um tema interessante, né? Através de uma palestra. E na sequência da palestra, todos são convidados a fazer uma observação astronômica no estacionamento da Rua Alpes. Geralmente a gente observa a Lua e os planetas que estiverem no céu, né? Dada a poluição luminosa aqui da região. A palestra de hoje ela é muito especial. No dia 16 de janeiro de 2014, após oficialização da União Astronômica Internacional, 3 astrônomos amadores entraram para a história da astronomia brasileira. Pela primeira vez, um cometa 100% brasileiro, ou seja, descoberto por brasileiros a partir de observações feitas em território nacional. Esse cometa ele recebeu o nome de C/2014-A4 Sonier, que é o nome do observatório que o encontrou. Essa foi apenas uma das descobertas de muitas outras que viriam. O nosso convidado de hoje é um desses 3 astrônomos amadores. Ele é jornalista da área de letras, professor e um dos idealizadores desse sonho. Eu tive o prazer de assistir um pouco dessa história lá numa cidade chamada Timóteo, quando eu conheci o João, e a gente acabou convidando ele para contar essa história, que eu não sei se é uma história de loucura, de amor, ou das duas coisas juntas, né? Então, com muito prazer, com muito carinho, eu queria chamar aqui João de Barros para a palestra de hoje. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa que, me desculpe, mas eu considero um pouco minha. Eu trabalhei aqui como professor substituto e por pouco tempo, mas de memória assim inesquecível. E o maior abraço que eu recebi, abraço a gente sempre ganha bons abraços. Um dos maiores abraços que eu ganhei foi aqui no pátio dessa instituição educacional, dos meus alunos de primeiro ano. Eu trabalhei com primeiro, segundo e terceiro, e na minha despedida eles reuniram no pátio em forma de espiral e me deram um abraço coletivo. Eu nem sou emotivo, né? Então vocês sabem o que aconteceu. Enfim, agradeço muito ao pessoal do JEDI. A oportunidade que eu tive em Timóteo foi também muito interessante. E vocês devem pensar assim, mas que coisa estranha, o cara é jornalista, formado em letras, dá aula de português e mexe com astronomia? Pirou. Mais ou menos isso. A historinha é isso, uma história de amor à astronomia. E o ocaso, que é Observatórios do Centro de Astronomia Sonier Bellatrix de Oliveira MG. Vamos lá? Essa viagem? Bom, primeiro nome, né? Sonier, as iniciais do projeto. Nós fizemos um projeto, eu vou dar um salto, um flashback, tá? Depois a gente volta, no final nós vamos nos entender, tem certeza. Saucer Observatory for Near Earth Asteroids, ou Observatório Austral para Pesquisa de Asteroides Próximos à Terra. E o outro é a Cúpula Bellatrix, de astrofotos, sobretudo de céu profundo. Então nós vamos ver um pouquinho do histórico, de técnicas, descobertas e alguma repercussão. Onde fica? Então, Oliveira, para quem não conhece, sul de Minas, indo aqui 381, Fernão Dias, 2 horas de viagem. Fica numa
elevação, uma região serrana. A 8 quilômetros dá 381, ali naquele ponto. Nossas coordenadas, por favor, pode deixar. Latitude, longitude, altitude, 1128. Por favor. Bom, para início de conversa, qual que é a origem, né? De onde começa esse amor pela astronomia? A origem lá do menino pobre, né? Eu, pés descalços, lá na roça. Qual é a roça? Fazenda Campo Alegre, onde tudo começou. Primeiro ouvindo as histórias de minha avó, né? Por exemplo, falava das estrelas de Halley, e a minha imaginação, minha cabeça foi povoada dessas histórias, né? As Três Marias, que nada mais é do que o cinturão de Órion, né? O Tercinho, aglomerado aberto das Pleiades, não é isso? As estrelas de rabo nada mais do que cometas, sobretudo o cometa Halley de 1910, que para ela, minha avó, foi um acontecimento, com certeza, para muita gente. Ouvia também histórias dos mistérios no galinheiro. Que é isso? Noite em pleno dia? Os eclipses, não é isso? Astronomia popular, então já disse. Além do tercinho, as 7 chaves, o cruzeiro, a falsa cruz, o caminho de Santiago, o deslumbre do céu, as noites a contar estrelas, satélites e aviões com meus irmãos. Então, esse foi o começo. Um local perto de São Francisco de Paula, que era um distrito de Oliveira, privilegiado porque muito escuro, né? E privilegiado porque não tinha muito o que fazer à noite. E aí, como ficar indiferente? Como um ser humano fica indiferente à natureza cósmica? Qual ser humano, eu desafio, fica indiferente ao elevar os olhos numa noite com céu escuro e ver, mais que ver, e sentir tanta coisa? Bom, esse mosquito me mordeu, lá na minha infância. Por favor. E eu ouvia também, ao lado disso, as histórias do meu pai, sobre o astrônomo, filho do primo João, assim que ele dizia, do primo João. Bom, palavras que o menino nunca se esqueceu, ou, hoje eu posso dizer, o letramento astronômico, né? A astronomia, o cometa, o eclipse, a luneta, o binóculo, o telescópio, enfim, os mistérios do firmamento começaram a fazer parte da minha existência, bem pequeno. Em São Francisco de Paula, contato com o conterrâneo, que é filho do primo João, Vicente Ferreira de Assis Neto, muito conhecido lá como Paqué, que foi meu primeiro contato, então, com um cientista, com um astrônomo. É lógico que esse contato, por ele ser mais velho, não era aquele contato de ei, me mostra isso, me mostra aquilo, mesmo porque era na década de 60, e existia uma relação diferenciada entre os mais velhos, etc. Mas era uma relação de ver o astrônomo. O Vicente, ele estudou 150 cometas. Fazia parte do CEAMIG, que é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, uma entidade que congrega astrônomos amadores desde a década desde 47. Na área de cometas, eu também faço parte do CEAMIG desde 97. E ele faleceu repentinamente. Depois observou o Sol, fez umas anotações e teve um problema cardíaco e faleceu. Está aí o primo João, que é pai do Vicente, que eu o conheci, e o Vicente tinha um observatório na fazenda do Piral,
que era do pai dele, ficou para ele. Observatório do Peral em São Francisco de Paula. Por favor. Seu Zico e Dona Maria, minhas estrelas. Então, meu pai, de lá, minha mãe, comemorando os 50 anos. Gente comum, de carne e osso, como qualquer um. Então, não tem nada de especial em gostar de astronomia, não precisa de ir para a NASA. Se quiser, tudo bem, mas não precisa. Não é? Está aí o Vicente, filho do Paqué, no seu casamento. Por favor. Ele nas manchetes, é o Vicente aí, ó. Jornal Hoje em Dia. Lá com o seu telescópio Escorel. O último encontro que eu tive com ele. Arredio, difícil de fazer fotos. Consegui pela janela, perto de um dos equipamentos dele. E essa foto eu coloquei lá no Sonir. Isso aí é a entrada para o segundo pavimento do observatório. Está lá o Vicente. Está o sonho realizado então. Essa construção é um sonho abençoado. E aí vamos fazer uma viagemzinha antes da gente entrar em outros detalhes, talvez mais técnicos. Saí do Campo Alegre, fui para São Francisco, fui para Oliveira, fui para BH, vim para BH, voltei para Oliveira. E nunca mais parei de olhar para cima. É claro que às vezes a gente tropeça e cai, né? Mas vale a pena. Às vezes não perde um meteoro, não perde um grande bólido, não é isso? Bom, em BH eu tive condições de desbravar mais horizontes. O Léo comentou aqui sobre a poluição luminosa. Claro, os grandes centros têm a desvantagem da poluição luminosa. Mas a gente tem a vantagem de ter essas possibilidades, esses grupos, esses contatos, que no interior é mais difícil. Valoriza mais, não é isso? Bom, a UFMG, o curso de jornalismo, a primeira manchete de capa, no jornalismo de divulgação científica, né, em 1984, passei uma noite no Observatório Astronômico da UFMG, na Serra da Piedade, em Caeté. E lá eu descobri uns segredos da Alemanha, né? Foi quando eu via algo sobre a fotometria. Pode passar, por favor. Está aí, foi um furo, ou seja, ninguém sabia daquele acontecimento. Pode passar. Está aí, da época, o jornal da época, o jornal da UFMG, Alternativa. E o que tinha dentro o que era esse segredo? Simplesmente um caixote, os caixotes, ainda com a embalagem, cravado em alemão, Deutschland, qualquer coisa, Iena, etc. E eu descobri aquilo e perguntei para o pessoal lá, para os estudantes de física, né, com ênfase em astrofísica, que equipamentos eram aqueles? Ah, mas o repórter é curioso mesmo, ainda nem informou e já está desbilhotando. Falei, bom, eu descobri, eu tenho que perguntar. Enfim, eram esses equipamentos de astrometria que estavam chegando lá para o Observatório da Serra da Piedade. Dei sorte de estar no lugar certo na hora certa. Bom, depois eu descobri o CEMIC. Como é que foi? Morando numa república, num apartamento lá na Sagrada Família, eu vi uma tribo especial, né? Carregando tripé, umas caixas acústicas redondas, que eu nunca vi caixa acústica circular, assim, cilíndrica. Mas ali deve ter uma balada ali, deve ter uma auê. Eu vou perguntar o que é. E aí, eu me aproximei de um deles e perguntei o que era. Não, nós vamos ter a noite de observação aqui no Horto Florestal, lá no Santa Inês. Eu nem esperei terminar, voltei para casa rapidamente, fiz meu lanche e voltei para a observação. Foi lá então que eu conheci Bernardo Riedel, Cristóvão, etc. Toninho, pessoal do CEMIC. E comecei a frequentar uns cursos com o Bernardo Riedel na oficina dele, lá no bairro Sagrada Família, Horto, na rua João Carlos. Todo sábado a gente tinha uma turminha que fazia um curso e observava
Observatório Capa-Cruzes. Passei a exercer a profissão, sempre preocupado em divulgar assuntos da astronomia, desde os jornais Alternativa, Diário da Tarde, Estado de Minas e Gazeta de Minas. Então, o primeiro que saiu foi aquele em 84, e o último agora, dia 2 de julho, na Gazeta de Minas. Nunca parei. O jornalismo de divulgação científica, então, uma necessidade. Uma necessidade. Eu trabalhei em várias editorias nos jornais, por mais de 27 anos. E a divulgação da astronomia foi uma necessidade como tomar água, alimentar e respirar ar. Que é o quê? Para mim, conversar, como a gente está fazendo hoje, sobre essa realidade que nos cerca, assim como a natureza da Terra, aqui, a necessidade de preservar essa natureza e de conhecê-la para, então, preservá-la, não é isso? Preservá-la significa preservarmos nossas gerações futuras também, preservar o homem na Terra, elevar os olhos e vislumbrar a natureza do cosmos, do universo, do meu ponto de vista, apontar um olho para fora e o outro para dentro. Porque a gente tem inúmeras perguntas e eu digo que cada vez elas aumentam mais. Bom, e aí como é que eu fui entrando então na astronomia e não me distanciei, não me despluguei, né, da astronomia? Além da divulgação, os contatos, as entrevistas, as visitas, os encontros regionais e nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Né? Começaram a surgir os convites, então. Escrevendo para o Diário da Tarde do Estado de Minas, inclusive para aquele encarte, Gurilândia, Guri, Astronomia para Crianças, surgiram os convites para conversar com os escolares. Mas e o observatório? Vocês estão curiosos, né? Louco para saber. Pois é, nós vamos chegar lá. Vamos lá. Muito a aprender. E aí? Pode ir. Pico dos Dias, né? LNA, Serra da Piedade, CEMIG, lá na Piedade, Vicrota, Ouro Preto, outro do CEMIG, Santo Agostinho. Bom, então nos anos 90 precisava de investir. Fiz cursos com o Cristóvão Jacques, Eduardo Pimentel e a turma lá do CEMIG. Amigos e sonhadores, né? Também. Mordido por esse mosquito do observatório, né? Nunca me deixou em paz. Sempre aquela coisa ficava batendo, me cobrando. E um observatório, e um observatório, e um observatório. Precisava de estudar um pouquinho mais, de ter um pouco mais de informação para poder, inclusive, informar melhor meus leitores, né? A responsabilidade com os meus leitores. Então, surgiu uma pós-graduação em astronomia na UFOP, né? Em Ouro Preto. Fomos para lá. Fazendo o curso final de semana, sábado e domingo, trabalhava no jornal a semana toda. E mais contato com o pessoal da USP, do CASP, do Rio, mais gente de BH, da PUC, etc. E não posso deixar de dizer também sobre astronomia na rua e na escola, um projeto muito interessante do professor Prado, que trabalhava a ciência das sombras, né? Relógio do Sol, analema, etc. Por favor. Bom, a necessidade de exercer a profissão de professor também me levava a estudar, assim como hoje, né? Estudo ainda, não parei. E no mestrado eu tinha que me encontrar dentro da medida do possível, apesar de ser em linguística, na área de linguística,
e língua portuguesa, me encontrar dentro daquilo que eu gostava que eu fazia, que eu achava que eu poderia contribuir. E foi, então, na linguagem do jornalismo de divulgação científica, a minha pesquisa. Assim como a do doutorado também é. Quais as maneiras do homem ver o céu? Desde a pré-história até hoje, claro, pelos registros. Né? Se hoje nós temos a tecnologia e podemos registrar através de astrofotos, isso falando aqui da Terra, sem dizer das sondas que estão perscrutando aí o universo, não é isso? Bom, conversamos então esse tripé, o jornalismo, a linguística e a astronomia. 2006 eu voltei às centenárias páginas da Gazeta de Minas, que é o jornal mais antigo do Brasil, que ele é de 1887 e sempre, nunca teve interrupção. O motivo foi triste. Eu fiquei honrado, mas por quê? Porque foi o falecimento do Vicente, o Paqué, né? O filho do primo do meu pai. E sempre com esse desejo de criar um espaço onde eu pudesse receber meus amigos e aprender com eles. Mas é claro que vocês sabem, um professor e um jornalista nunca teve grandes salários. E eu, menino de pés descalços lá do Campo Alegre, não tive herança financeira. A minha herança, a minha moeda, as minhas moedas são outras, né? Aquelas histórias que eu contei lá, de meu pai, de minha mãe, são moedas fantásticas, né? Bom, voltei ao Rincão, então, em maio de 2010, procurando um local adequado. Nós estamos lá chegando no observatório. Precisava, então, qual que é o período da minha ausência de lá? Foi de janeiro de 80 a maio de 2010. Precisávamos de condições primordiais. Afastar de poluição luminosa, uma altitude razoável, uma infraestrutura mínima com energia, água e internet. Por quê? Eu já antevia a importância da tecnologia. A aquisição do terreno aconteceu em 2011, o local chama Morro do Diamante, e se é diamante tem o brilho, né? E traz a esperança. E o que é isso aí? Esse é o sonho. Esse é o sonho. Bom, vocês podem ver que aquele teto, ele é deslizante. Aquela outra parte do telhado é onde ele ancora, são 2 pavimentos. Embaixo tem um dormitório, tem um almoxarifado, tem um escritóriozinho onde ficam os computadores. E aquele teto desliza, ancora sobre aquela outra parte lá, aquela estrutura de concreto. Tudo isso foi feito quebrando cabeça, procurando onde tem, onde não tem, como é que é, se dá certo, se não dá, se o orçamento comporta ou não. E todos, então, falando que o caçula do seu Zico, né, que essa figura aqui, é muito doido, porque em vez de aplicar o dinheiro num terreno, numa casinha para ter um aluguel, uma outra renda, vai investir num observatório. Mas, enfim, é melhor ser, eu sou doido, mas sou feliz nisso, como é que diz, né? Mais louco é quem me diz, né? Bom, etapas, um planejamento, a disposição, desafios, investimentos, que são os financeiros e os emocionais. A tecnologia disponível, que acesso a gente teria a ela, colhendo os frutos, a repercussão e o monstro da manutenção, que não é fácil. Por favor. Bom, antecedentes, né, alguns estudos, isso foi em fevereiro, 20 de fevereiro de 2012, logo após eu comprar o terreno,
eu conversei com o Cristóvão. Falei, olha, Cristóvão, aquela história que eu te falei de observatório há muito tempo, eu acho que você não levou a sério, ou se levou, eu não sei, mas enfim, vamos lá para você conhecer o terreno. Então, foi feito esse estudo, né, isso do local. Pode passar, por favor? Era um cafezal, tá? Era um cafezal no morro, toda plantação de café. Eu comprei 10 mil metros lá do meio do café. Estudando os movimentos ali do sol, não é isso? Perto do terreiro de café, onde que era o local, ainda fazendo o analema, e nós marcando mão na massa, colocando o piquete lá junto aos pés de café. Pode passar, por favor? O Cristóvão aí, um grande mestre, amigo, e arregaçando as mangas mesmo, pegando e limpando o café, com entusiasmo e mostrando o sul. Bom, então, Barros e Jacques, associação com Cristóvão, projeto de construção foi de 12 a 13, a primeira luz foi em julho de 2013. O registro junto à União Astronômica Internacional, IAU, recebeu o código Y00, é um laboratório de pesquisa. As pessoas às vezes falam, posso ir lá observar, vou ver e tal, posso levar meus alunos? Quantos? 300. Sem chance. Não dá. Fica distante da cidade, uns 4 quilômetros. E mais porque, como a gente trabalha, dá aula à noite, por exemplo, alguma coisa tem que estar trabalhando para a gente lá. O SONIR, então, foi o nome do projeto, acabou sendo do observatório, porque a descoberta veio logo em seguida. A operação, então, foi iniciada dia 18 de dezembro de 13, até que, enfim, começamos a vigilância do céu no hemisfério sul. O Cristóvão entrou, então, quando ele viu, falou assim, olha, os nossos sonhos são muito semelhantes. Você tem o local, você vai fazer a infraestrutura, aumenta essa infraestrutura e eu entro com o equipamento que eu tenho, eu junto um dali, outro daqui, eu já estou fazendo um, e a gente faz uma sociedade. Feito. Ótimo. E aí, João, Eduardo e Cristóvão. O Eduardo foi presidente do CEAMIG durante 20 anos. Aprendi muito com ele, aprendo ainda. Nós somos responsáveis pela análise do material que é recolhido lá no observatório. Um pouco da história do telescópio, o T1, né, que é o olho maior, tem 450 milímetros. Esse espelho é do Sandro Coletti de Paraná, Curitiba, ele que fez. O Cristóvão já tinha esse espelho e ficava sonhando também com um telescópio maior, etc. As coisas vão encaminhando, é como a água do riacho, do regato, que vai para um afluente maior, vai para um rio, e enfim, elas se encontram, as águas se encontram. Está aí, né? Parece uma barra de doce, de tão bonito que é, o desenho, desenhando o bicho. E aí um outro amigo, grande amigo também, Marcelo Moura, que é o atual presidente do CEAMIG, além de astrônomo, ele é engenheiro mecânico, e foi projetando e construindo o T1, que a gente chama de T1. Pode seguir, por favor. Está aí o Marcelo, a criatura e o criador na oficina dele. Aqui ainda, já colocando a CCD, a câmera digital, não é isso? E aquela ansiedade, será que vai dar certo? Enfim, os testes, e deu. Isso aí já é lá na morada dele, lá no Morro do Diamante. E a gente feliz da vida, lá em casa. O equipamento que amplia o nosso olhar, não é isso? Esse olhar para o cosmos, através de equipamentos, é ver o que existe e nós, muitas vezes, deixamos de ver. Assim como existe no micro, né? Existe no macro.
Então, aquelas histórias lá da minha avó, de meu pai, das estrelas de rabo, da astronomia popular, etc., significa o quê? O mundo físico existindo, com suas manifestações, a dinâmica celeste, a toda prova, independente da pessoa saber ou não, aquilo ali existia, existiu, existe e existirá. E nós passaremos. Não é isso? Bom, detalhes, né, para acomodar os equipamentos. Há detalhes, como que eles são difíceis. Bom, T1, né, que é o telescópio maior, de 45 centímetros, e uma Sky, que é aquela câmera lá, 180 graus, qualquer um pode acessar e olhar o céu lá da região agora, nesse exato momento. Nesse dia, estava desse jeito. Bom, e aí o entusiasmo vai crescendo, né? O entusiasmo vai crescendo e surgiu o irmão, o T2, que é esse de cá, o Celestron Rasa. Pode passar, por favor? Então, dados técnicos, Y00 já disse que é o código, Sonira Observatory, Oliveira, os observadores, Cristóvão Jacques. Eduardo Pimentel, né, que eu já apresentei para vocês, e eu. Bom, do T1, que é aquele maior, 0,45 metros, 2,9 de distância focal, refletor mais CCD. T2 de 0,28, de distância focal 2,2, um astrógrafo, né, com CCD. Ou seja, você não vai lá e observa, coloca o olho e vai procurando o cometa. Não, nós temos uma... Bom, nossa companhia, então, é a tecnologia. O avanço e o acesso à tecnologia, enfim, as facilidades, eu julgo que diminuíram as distâncias entre os ditos profissionais e os amadores. Tem um livro aqui, que foi escrito por um jovem jornalista de São Paulo, que eu tive o prazer de estar na banca dele, de conclusão. Ele usa um recurso bastante interessante, que é do verbo amar, astrônomos amadores. Eu acho interessante, porque o amador, às vezes, soa como... ele não é profissional, ele é amador. Mas o Tiago Prado, né, que é o jornalista, meu colega Tiago, ele diz do verbo amar. Astrônomos que amam esses mistérios do firmamento, não é isso? Bom, sensor de chuva para abrir e fechar o teto. Então, nesse momento, eu não sei quais são as condições lá, se tiver muita nebulosidade e se aproximar o ponto de orvalho, enfim, tem um sensor que fecha o teto. O teto tem motores, 2 motores, como de portão, foi nós que estudamos e descobrimos essa solução, etc. E foi automatizado. Então, bom, tem uma mini estação que fornece os dados para nós, e a gente fica com aquele medo, né? Dá para confiar? Será que eu estou dando aula e o tempo fecha lá na cidade, eu não posso ir lá no observatório, eu não tenho ninguém lá, e eu fico naquela angústia. Será que dá para confiar? Será que vai funcionar? Se chover, vai molhar nosso equipamento? Vai acabar com o sonho? Bom, agora eu já coloquei câmeras externas que eu olho e já posso ter pelo menos esse alívio. Mas isso se não faltar energia, se não faltar internet, né? Bom, e a gente sempre de olho nos dados, então. Vai chover, não vai, como é que é e tal. Mapeando os tipos de asteroides, porque o programa existem vários astros desconhecidos, né, que passam
muito próximo da Terra, cuja órbita é próxima da órbita da Terra. Então, o nosso propósito é como de alerta, de preservar a nossa morada e nos preservar também, obviamente. Haja visto, por exemplo, o caso do Chelyabinsk na Rússia recentemente, né, que não foi detectado na Europa, toda cheia de olhos e vigilância, não é isso? Bom, procurando Apolo, Atem, Atenas, né, amor, os tipos. Pode passar? Assim é o nosso mapeamento lá. A gente, no hemisfério sul, vai escolhendo os quadrinhos e programando à noite para ser fotografada com aquela CCD, com aqueles equipamentos. Um fotografa de uma maneira mais rápida, para justamente tentar pegar objetos mais rápidos. Então, por exemplo, faz no mínimo 3 imagens daquela parte do céu, em sequência, e o outro T1, que é o maior,